Dia, crianças! Estamos na reta final do nosso devocional, terminando esse projeto aí de 14 lições. Mais 2 lições a gente chega ao fim. Hoje, nosso devocional é o meu segundo preferido. Eu gosto muito da aula da Bíblia, assim, apaixonada. Queria poder ter a oportunidade de trabalhar mais sobre a Bíblia com vocês. Agora é o meu segundo preferido, que é a oração. E já que vamos falar de oração, vamos começar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, exaltar, glorificar o teu santo nome. Quero te pedir, Senhor, que perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, as tuas missões, que o Senhor venha ouvir a nossa oração e venha responder, Senhor. Eu quero te glorificar por tudo que você tem feito em nossa vida. Eu quero te glorificar pelo acesso à tua palavra que o Senhor nos concede. E eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar os nossos corações. Que o Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para nos fazer entender, compreender a tua vontade. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí, crianças, o título da nossa lição hoje é Oração, uma conversa sincera com Deus. Vou tentar correr aqui para a gente não ficar com um vídeo muito extenso. Porque é um assunto assim que a gente pode trabalhar diversas áreas desse assunto. Por exemplo, o que é a oração? A oração é aquela conversa que a gente tem com Deus. Mas não é uma conversa superficial. Ela tem que ser uma conversa sincera, uma conversa íntima. A gente tem que se abrir com Deus e Deus, ele gosta disso. Deus, ele não precisa de absolutamente nada que é nosso, nada. Mas ele gosta da nossa sinceridade. Ele gosta da nossa franqueza. Se a gente se coloca diante de Deus com uma máscara ou com algum tipo de mentira, ou evitando alguma coisa, escondendo alguma coisa, Deus, ele sabe, ele sente. Então, ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo dessa fala se formar na nossa mente. Ele conhece até o íntimo dos nossos ossos. Então, não adianta a gente ser hipócrita diante de Deus, a gente ter assim, um personagem diante de Deus quando vai orar, quando no dia a dia, na realidade, nós somos outra pessoa. Então, a oração, ela necessita de ser sincera. O nosso texto bíblico de hoje, ele vai falar aqui de 2 situações, né? São 2 textos bíblicos. Um vai falar de Jesus nos ensinando a orar, e o outro, ele vai falar de uma situação que Jesus vivencia no templo lá com 2 homens. Um desses textos, né, esse que ele fala no templo ali, ele testemunha que estava acontecendo com 2 homens no templo, tinham 2 homens lá, um fariseu, e o fariseu é um homem que estuda muito, né, um grande conhecedor da palavra, um grande discípulo ali, estudioso da lei de Moisés, um grande discípulo de Moisés. Então, o fariseu, né, era essa classe de pessoas que seriam os doutores da lei daquela época. E junto com o fariseu tinha um publicano. Nós vimos aqui o que é um publicano na primeira lição, na lição do Zaqueu. Né? Quando a gente fala da conversão, a tia Lu apresenta para vocês o que é um publicano. O publicano é aquele homem que ele trabalhava para os romanos, ali junto ao setor de impostos, e ele era muito mal visto porque ele era um judeu que eles viam como traidor, e servia aos romanos. E os publicanos, além de servir aos romanos, de cobrar o imposto do seu povo, eles ainda tinham o hábito de cobrar além, para enriquecimento próprio. Então, tipo assim, eram detestados, odiados pelos judeus. E aí Jesus conta essa história que esses 2 homens estão no templo orando, e que esse fariseu, doutor da lei, ele faz uma oração assim, exacerbada, uma oração com muitas palavras bonitas diante de Deus e tal. E o publicano, aquele pecador, né, aquela pária da situação, ele faz uma oração assim mais comedida, uma oração sem hipocrisia, e Deus ele vem falar que essa oração é atendida, né, que Deus se agrada mais dessa oração. Por quê? Por causa da sinceridade desse homem. Esse homem chega reconhecendo que é pecador, as suas falhas, as suas dificuldades. Então, a gente tem aqui esse bom exemplo do quão Deus espera a nossa sinceridade na oração. E aí, Jesus ele traz aqui em Mateus 6, a partir do versículo 6,
a partir do versículo 5, ele vem ensinar a gente como orar. Ele vem falar da oração. E aí o próprio Jesus fala para a gente assim, ó, e quando orares? Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está no céu em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus ele veio nos ensinar como orar, que a gente chama da oração universal, a oração do Pai Nosso, né? É a oração que o próprio Jesus Cristo ele nos ensinou, e é uma oração que ela é aceita e praticada por diversas denominações cristãs. Quando a gente fala de uma denominação cristã, religiões que professam o cristianismo, professam Jesus Cristo, né, como Filho de Deus, como nosso Salvador, que morreu e ressuscitou. E as religiões cristãs, independente da denominação, elas vêm fazer o uso dessa oração do Pai Nosso que o próprio Jesus ensinou. Então, é uma oração que a gente chama universal porque ela é lida pelos nossos irmãos católicos, pelos irmãos protestantes, por algumas linhas do espiritismo. Então, a religião, aquela que ela vai confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela vai usar dessa oração. E aí, crianças, nessa oração a gente aprende muito com Jesus Cristo, muito, muito, muito. O que é uma oração? Nós entendemos que a oração ela é uma conversa que tem que ser muito franca com Deus. Amém? Fechamos esse ponto. Existem tipos de oração. Existe a oração que a gente faz a Deus para agradecer alguma coisa. Existe uma oração chamada petição, que a gente ora pedindo a Deus alguma coisa. Existe a oração de adoração, de louvor, de exaltação, de glorificação a Deus. Existe a oração de intercessão, que é a que eu mais gosto de trabalhar. Que a oração de intercessão é quando você pede não por você, mas por outra pessoa. E viver o hábito da oração de intercessão é você viver o amor de Deus. A palavra que manda você amar o seu próximo como a si mesmo. Eu acredito, né, que orar por uma pessoa é a maior declaração de amor. Eu oro por uma pessoa para que ela está bem, para que Deus abençoe, para que ela possa se sair bem, para que, sabe, a graça de Deus se manifeste na vida dela. Eu estou abençoando ela de uma maneira assim sobrenatural. Eu gosto muito quando as pessoas falam que estão orando por mim. Eu não tenho o hábito de ficar mandando mensagem para ninguém, de ficar perguntando como é que tá. Eu até percebo que a pessoa não está por perto, eu sinto falta, eu vou lá e falo para Deus, ih, Jesus, ó, eu não vi fulano hoje. E eu não tenho visto fulano na igreja. E eu converso com Deus assim, com muita franqueza. Né? Do jeito que vocês veem eu brincando, falando, e eu voando. E assim, eu busco essa intimidade com Deus, ser muito franca com Deus. Então, quando eu lembro de alguém, eu, Jesus, fulano assim, ou quando eu fico sabendo de alguma coisa, Jesus, eu fulano, por isso assim, né? Não é uma fofoca, né? Mas assim, eu vou contar da pessoa para Jesus. Se eu estou sabendo de alguma coisa, eu vou lá, Jesus, fulano, ó, isso assim, assim, assim. Né? Esses dias têm sido uns dias assim, mais difíceis, tenho vivido algumas experiências que eu preferia não estar vivendo, mas eu sei que Deus tem um propósito por isso. Eu estava lá, Jesus, tá vendo fulano lá, ó, vai lá, hein? Vai lá e resolve isso. Tá fora da minha condição, Jesus. Ó, Jesus, tu tá vendo que eu cheguei no limite. Então, entra com providência, porque agora é contigo. Então, assim, eu sorrio, assim, né? Mas eu tenho
o prazer em falar assim com Deus. Eu queria muito que vocês, crianças, além de adquirir o hábito de orar, mas que vocês tivessem essa sinceridade com Deus. E aí, cada um vai ter sua oração preferida, claro. A minha preferida de intercessão. Muitas vezes, mesmo precisando de alguma coisa, eu não tenho o hábito de orar. Às vezes eu sinto vergonha de pedir alguma coisa para Deus, principalmente quando se trata de coisas materiais. Eu tenho muita vergonha de pedir para Deus. É da minha natureza, né? Eu entendo que eu sou ricamente abençoada. Eu olho para trás assim, tudo que eu já vivi, os livramentos que eu já recebi, quantas vezes eu já fui desenganada, já passei por processos de saúde, já fiz cirurgia, já tive situações assim de caos no meio da rua, de assalto, de troca de tiro, e sempre eu vejo a mão de Deus na minha vida. Acidentes que eu sofri, eu vejo a mão de Deus na minha vida. Então, tenho até vergonha de pedir alguma coisa, porque eu olho para trás e assim, gente, eu estou tão abençoada, mas tão abençoada, eu consigo ver as bênçãos de Deus. Então, eu tenho muita satisfação em fazer uma oração de agradecimento, mas eu tenho vergonha de pedir. Mesmo quando se trata da minha saúde e tal, e outra coisa assim. Eu tenho muita vergonha de pedir as pessoas para orarem por mim. Quando eu chego para um irmão e falo assim, ora por mim, meu irmão, é porque, tipo assim, já enxugou as lágrimas, porque muitas vezes, né, quando eu for a Deus que eu preciso orar por mim, eu acabo mais chorando do que orando. E quando eu peço a alguém, caraca, crianças, é porque, tipo assim, passei do limite já. Por quê? Não é vaidade. Existe uma cultura no meio da gente que algumas pessoas fazem a oração daquela pessoa mais santa do que a da outra, tem mais poder que a da outra. E eu aprendi, né, Deus me fez entender que o que vai fazer a minha oração, não vou dizer ela ser poderosa, ela ser forte, não sei se a palavra seria uma dessas, mas assim, eu entendo que não tem uma pessoa que a oração seja mais forte que a outra. Eu entendo que tem pessoas que se colocam na posição de buscarem mais a Deus, de terem mais intimidade com Deus, consequentemente, as orações dessas pessoas costumam a ser respondidas de uma maneira mais visível, talvez num tempo mais curto, né? Às vezes não, porque essas pessoas podem orar por outras pessoas, a oração ser respondida, e as orações que elas fazem por elas mesmas não serem respondidas. Então, eu entendo que não tem um marcador para saber qual oração é mais poderosa. Eu entendo que tem um marcador para saber se eu estou mais perto de Deus ou menos perto de Deus. Eu, né, Luciene, sempre cobro de vocês, vamos orar, vamos ter um período de oração de joelho e tal. Mas eu entendo que eu nunca estou orando o suficiente. Nunca. E assim, eu oro muito pouco, e por mais que eu tente orar mais, nunca vai ser o suficiente, na minha visão. Eu acho que, nem que se a gente passasse o dia inteiro orando, o Gurei Canadense seria o bastante. Então, eu sempre vou achar que eu estou orando pouco. E se eu estou orando pouco, eu preciso orar mais. E aí não fica pedindo as pessoas para orarem por mim. E eu tenho aquela sensação, fulano está orando por mim, mas eu não estou fazendo nada. Tipo, qual é a minha parte? Não, eu tenho que orar por mim, eu tenho que buscar por mim. Então, assim, eu não sou muito de pedir oração. E também não sou muito de orar por mim, mas eu sei que das orações que eu mais gosto é a intercessão. Eu adoro louvar a Deus, eu adoro adorar a Deus, agradecer a Deus, mas ir orar pelo outro, interceder pelo outro. Mesmo que eu não goste de ficar pedindo oração por mim, eu considero que orar pelo próximo é muito agradável a Deus, me ajuda muito espiritualmente e ajuda o próximo. É uma declaração de amor. Então, a gente tem essa oração. A gente já entendeu que é falar com sinceridade com Deus. A gente tem esses tipos de oração, que é adorar a Deus, a adoração, né? A gente tem a petição, que é pedir por nós mesmos. Nós temos a oração da intercessão, que é essa que eu falo por mais tempo. Nós temos a oração, que fugiu a palavra aqui agora, mas é quando eu venho confessar, da confissão. É quando eu venho confessar os meus pecados diante de Deus e pedir perdão. Existe essa necessidade de a gente confessar os pecados diante de Deus e pedir perdão. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo, né, quem tem o poder para gerar o arrependimento em nossos corações, para nos convencer do pecado que cometemos. Então, quando a gente sabe que pecou, a gente precisa confessar esse pecado. A gente precisa orar, pedindo a Deus que venha trabalhar no nosso coração, o Espírito Santo que venha trabalhar no nosso coração, para quê? Para que a gente possa abrir mão desse pecado, para que gere esse arrependimento em nossas vidas e a gente possa alcançar o perdão de Deus. Então, tem essa oração da confissão também. E aí, a gente vê aqui nesse texto que Jesus Cristo, ele vem nos ensina a orar. E nessa oração que o próprio Jesus faz, ele fala com a gente desse tipo de oração. Quando a gente começa com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
ele vem e coloca diante de nós a oração de exaltação a Deus, de adoração a Deus. O Pai Nosso começa com essa adoração. Então, Jesus vem e mostra para a gente, para você orar, você tem que glorificar Deus através da oração. E aí ele fala, o pão nosso de cada dia. Ele vem pedir que Deus venha nos sustentar todos os dias. Então, o que? A oração de petição, a nossa própria petição. Aí ele fala, perdoa as nossas dívidas, a confissão do pecado. Jesus nos ensinando a orar, que a gente precisa estar pedindo perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados. E aí, nós já conversamos sobre isso mais de uma vez já. Eu lembro que a gente já conversou sobre isso na sala de aula, e nós já conversamos sobre isso no Culto Kids também. Quero ver quem vai lembrar, depois comenta aí. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Lu já falou desse condicionamento, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, a gente tem que entender que tem uma engrenagemzinha aí que vai funcionar junto, né? O nome disso é condicionamento. Eu vou ser perdoada, mas eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, se eu falo que eu perdoo da boca para fora, como que eu vou alcançar perdão? Né? Então, esse trecho aqui dessa oração, vocês sabem o testemunho, a Lu já contou esse testemunho para vocês, assim, foram 7 anos orando e chorando para poder viver isso aqui. Todos os dias da minha vida, Senhor, preciso. Me ensina a perdoar, porque chegava aqui eu travava, eu não conseguia passar daqui na frente da oração. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que esse perdão ele vai estar condicionado segundo disse Jesus. Eu não vou viver experiências com Deus se eu não abrir mão da mágoa, do ressentimento que eu trago, se eu não perdoar, se eu não liberar perdão. E aí, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mais uma vez aqui agora, a petição. Quando ele fala, né, no versículo 12 aqui, assim como nós perdoamos, tem a intercessão, você está orando pelo outro, você está perdoando o outro, tem essa parte da intercessão, e aí ele encerra aqui glorificando a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí o versículo 14, ele diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas. Então, crianças, olha que coisa tremenda. Além dele trazer lá na oração do Pai Nosso, que o perdão ele vai estar condicionado ao perdoar, ele traz aqui mais 2 versículos muito explícitos falando disso. Precisamos liberar perdão. E vocês podem ter certeza que Deus está falando muito mais comigo do que eu estou falando com vocês. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar o coração de vocês também com relação a isso. Existe a necessidade de liberarmos perdão. Então, a gente viu que existe que a oração é uma conversa sincera com Deus, nós temos que ser francos. Nós vimos os tipos de oração que existem. Nós vimos que o próprio Jesus nos ensinou essa oração e deixou bem aqui, bem a marca, né? Bem registrada aqui, bem visível, a necessidade de perdoarmos o nosso próximo. E aí, para que nós oramos? Por que essa necessidade de orar? Né? Nós oramos para que a gente possa conhecer a Deus, para que a gente possa estar perto de Deus, para que a gente possa glorificar a Deus. Então, nós oramos porque é a oração que vai nos sustentar, que vai aumentar a nossa fé, que vai nos dar força para resistir nos dias maus. A gente precisa estar ligado com Deus durante todo o tempo. E a oração, ela é essa ligação. Tem até um recurso visual que eu uso com os pequenininhos, né, quando é necessário falar de oração, que é um telefone. Porque se eu preciso falar com a Laura, a Laura não está aqui, eu pego o telefone e ligo para a Laura. A Laura atende, eu falo com a Laura. Mas e com Deus? Então, essa ligação entre eu e Deus é a oração. É isso que vai me conectar com Deus. Então, eu uso sempre um telefone para ilustrar, né? Quando a gente vai orar, a gente está falando com Deus. É o telefone da oração, eu uso isso com os pequenininhos. Nós devemos orar com muita humildade, com muita sinceridade diante de Deus, né? E a gente precisa confessar os nossos pecados, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Então, a oração é para isso, é para nos dar um coração quebrantado, para nos dar um coração paciente, para nos dar um coração humilde. Tá? O temperamento desse aluno é absurdo. Então, o que vai segurar meu temperamento? A oração. Jesus me converte. Ó, Jesus, o fruto do Espírito. Ó, Senhor, faltou aquela virtude lá. Ó, Jesus, o Adão. O velho homem está falando mais alto do que hoje, está gritando. Então,
é através da oração que a gente vai ter esse revestimento, essa força, esse aumento de fé. Quando a gente vai lá em Efésios, a gente precisa ter a armadura do Espírito, e a gente precisa revestir a cabeça, o coração, os pés. A gente alcança essa armadura através da oração. Então, a oração vai nos fazer vencer batalhas também. A oração vai nos preparar para as batalhas. Ah, mas eu perdi a batalha, mas é a oração que vai me confortar, que vai me consolar, né? Que vai me ajudar a suportar a minha perda. Então, tudo isso a gente vive através da oração. Então, crianças, para a gente finalizar aqui, que o nosso vídeo já passou muito tempo e tem muita coisa ainda para falar sobre oração, a tia vai falar uma coisa assim para vocês. Oração é respondida? Deus, ele escuta todas as nossas orações. Vocês vão ouvir em algum momento da vida alguém falando que, porque a oração não passou do céu, não passou do teto, né? Porque o teto aqui, o teto de bronze aqui não deixa a oração passar. E muitas pessoas vão usar o exemplo, né, que Daniel tinha feito uma oração ali e demorou muito a resposta. Por quê? Porque houve uma luta, quando o anjo veio entregar a resposta da oração de Daniel, houve uma luta ali no espaço celestial, nos ares, e aí teve que vir um arcanjo para poder lutar com aquela potestade, para poder chegar à resposta da oração. Então, Deus, ele vai ouvir todas as orações. Não pensa, porque Deus não escuta a minha oração. Porque Deus escuta mais a oração do fulaninho que a do fulaninho. Não. O fulaninho ou fulaninha estão mais perto de Deus. Passam mais tempo em oração com Deus do que você, mas não quer dizer que Deus não vai ouvir a sua oração. Toda oração feita, Deus escuta. A palavra de Deus nos mostra que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, Deus sabia que você fazia essa oração mesmo antes de você fazer. Fato. A Bíblia nos mostra que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu estou orando aqui, Deus está ouvindo a minha oração. E ainda tem o fato de Deus ser onisciente, né? Ele sabe que está dentro do meu coração, que está dentro da minha mente. Não existe como a gente proferir qualquer palavra abaixo do céu e sobre a terra que Deus não esteja ouvindo, que Deus não saiba o que a gente falou. Então, toda a oração chega a Deus. Agora, nem toda oração é respondida. Talvez sim, toda oração seja respondida, mas não com a resposta que a gente espera. Porque Deus, ele vai responder a nossa oração de 3 formas diferentes. Ou ele vai falar sim pra gente, quando a gente pedir alguma coisa. Ou ele vai falar não. Ou ele vai falar para você, espere. E aí, quando a gente recebe o não de Deus, muitas das vezes, a gente não aceita o não como resposta. Somos filhinhos de Deus, somos filhinhos de papai, mimados, mimados. Eu falo que eu sou mimada por Deus, né? Deus cuida muito bem de mim, graças a Deus por isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí acostuma a gente mal. Porque a gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeitinho, na hora que a gente quer. E aí eu vou orar e eu vou querer que Deus me responda na hora. Se Deus falar não para mim, é como se Deus não tivesse me respondido. Porque não é a resposta que eu queria outra coisa como resposta, eu queria um sim. E aí a gente, talvez até inconscientemente, né, por não ter uma vida de oração tão constante como deveria, a gente tampa o nosso ouvido porque Deus está falando com o nome de Deus. E a gente reage como se Deus não tivesse respondido. Então Deus responde com sim ou com não. E na maioria das vezes, Deus responde como espere. Então Deus não fala nem sim nem não para você, ele manda você esperar. E aí o esperar, a gente não espera a nossa vez para falar, né? A gente está lá no culto, lá na hora da pregação, a gente está conversando ali, não quer esperar a nossa vez para falar. Como é que a gente vai esperar o tempo de Deus? E aí a gente entende que essa oração não foi respondida. A gente entende que Deus não está nem aí para gente, né? Ele vai ouvir as nossas orações, todas elas. Vão ter situações na nossa vida que, por causa do nosso pecado, a gente não vai receber a resposta da oração de Deus, a gente não vai receber a bênção de Deus. Mas Deus, ele está ouvindo as orações, ele está ciente de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente falou para ele, de tudo que a gente pediu. Então, a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender um outro ponto muito grande sobre a oração. A gente não ora para mudar o coração de Deus. A gente não ora para que a vontade de Deus seja a nossa vontade. A gente, na verdade, a gente ora para que a vontade de Deus seja a nossa vontade. A gente não ora para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. A gente não pode orar da seguinte maneira, Senhor, seja feita a tua vontade, mas a minha vontade é que o Senhor vá lá agora, naquele lugar, e resolva aquela situação nesse minuto. Não espero mais até segunda-feira. A gente não pode orar dessa maneira. A gente pode fazer dessa maneira com Deus. Então, a gente precisa reconhecer o nosso lugar.
E a gente precisa entender que a oração não é para fazer Deus fazer a nossa vontade, mas para fazer o nosso coração aceitar a vontade de Deus. Então, quando nós formos orar, a gente tem que ter em mente isso. E a gente precisa orar dessa forma, pedindo que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, para que o nosso coração ceda à vontade de Deus. A oração é para isso, né? A gente pode orar com muita persistência, a gente pode orar de uma maneira muito fervorosa, e mesmo assim Deus não atende a nossa oração. A gente não tem resposta. E muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, ou abandonou, ou que Deus não se importa com aquilo ali que a gente está vivendo, mas a gente precisa entender que a nossa fé não pode estar condicionada a bênçãos. A gente adora Deus pelo que Ele é, independente do que Ele faz. A gente não consegue entender o agir de Deus. Humanamente, às vezes, a gente enfrenta situações que a gente vai buscar ali diversas soluções para determinadas situações que a gente está enfrentando. A gente olha humanamente é impossível, mas aí Deus vai lá e faz o quê? Resolve num piscar de olhos de uma maneira assim sobrenatural, de uma maneira que a gente nunca teria capacidade para entender. Por quê? Porque Deus, ele tem esse poder, né? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que detém todas as coisas na sua mão. Então, ele está apto para resolver da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser, independente da oração que eu faço. Amém, criança? E aí, oração, vamos encerrar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse momento, por esse tempo precioso, Pai. Eu peço que nos ajude a conseguir falar dentro de um tempo estabelecido por Ti. E peço que nos ajude, Senhor, a colocar o nosso coração de uma maneira quebrantada diante de Ti em oração. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos corações cedam à Tua vontade. Que nós entendamos, eu e cada uma dessas crianças aqui envolvidas nesse projeto, que a gente possa entender que a oração é para fazer o nosso coração fazer a Tua vontade. E não para fazer o Senhor nos servir. Porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós somos os seus servos. Pai, muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E agora rumo à penúltima lição, graças a Deus.